Então, assim, a maioria de nós aqui não viveu isso, mas a gente teve um grande marco da mudança de paradigmas de biossegurança, que foi na década de 80, com a vinda da AIDS. E agora a gente está vivendo um novo marco, só que dessa vez mais severo. Então, a gente precisa se respaldar, a gente precisa aprender a se defender disso e defender a nossa equipe, família e tudo isso da melhor maneira possível. Então, a gente hoje vai conversar sobre uma coisa que não tem precedentes e a gente sabe muito pouco sobre tudo isso. A gente tá lidando mal porque a gente sabe pouco. Então, vamos tentar saber, pelo menos, o que se sabe até agora, e trocar essa ideia entre o que se sabe até agora, entre a gente. E o que a gente sabe é que a gente tem um vírus que ele é altamente furtivo, ele tem um mecanismo muito interessante para ele, só para ele, para a sobrevivência dele dentro do nosso corpo. E a gente... Não sei se vocês já pesquisaram alguma coisa sobre isso, eu acho que cada um consegue ir atrás do que emocionalmente é capaz, né? Porque a gente fica muito abalado emocionalmente com todas as informações que vão se acumulando para a gente, mas a forma de entrada dele no nosso corpo precisa de uma ligação, e essa ligação, ela é uma ligação de alta afinidade, que dá entre a membrana do vírus e o receptor que a gente tem nas nossas células. E esse receptor, ele se encontra principalmente nas células dos tecidos pulmonares. Por isso que esse processo patológico dessa doença provocada pelo coronavírus, ela é predominantemente pulmonar, né? E esse é um ponto, né? E um ponto também bem importante e interessante para a gente é que o coronavírus, ele consegue fazer, ele age como um bacteriófago, e ele consegue fazer uma simbiose com uma bactéria que a gente conhece muito, que é a Prevotella. É uma bactéria jurássica, a gente sabe que ela existe há muito tempo, ela já é uma bactéria jurássica, velha conhecida da cavidade oral, e esse vírus recém-nascido consegue fazer uma simbiose com ela que é muito impressionante. É como se ele fizesse da Prevotella uma escrava. Ele parasita dentro dela. E o problema é que essa bactéria, ela também tem um forte tropismo pelo pulmão. E aí, quando acontece essa infecção através da Prevotella também, é como se fosse uma dupla infecção dentro dessa doença toda. Né? Uma outra coisa que é importante saber é que ele também consegue atrapalhar, prejudicar o transporte de hemoglobina nas células. Então, no nosso corpo, isso atrapalha as trocas gasosas nos órgãos, nos tecidos. E é claro que tudo isso não acontece com todo mundo, mas quando a gente vai juntando essas características da doença, isso vai aumentando a gravidade. Então são coisas que acho que é importante a gente saber, para a gente poder entender com o que a gente está lidando, né? Então, esses receptores que o vírus precisa para ter entrada nas células, eles não estão só no pulmão. Esqueci de passar aqui, gente, espera aí. Eles não estão só no pulmão, eles também estão em outras partes do corpo. Então, ele realmente atua em diversas partes do nosso corpo. Então, Aline, oi. você falou passar aí, você tá passando os slides, é isso? Estou tentando. Porque eu acho que você não projetou ainda, não. Não, estou tentando projetar, peraí. Ah, tá, beleza. Só para informar, porque podia ser que só eu não estivesse vendo, mas... Não, peraí. Show de bola, já está aparecendo para mim, mas não está no modo apresentação, tá no modo slide. Ok. Então, bom, eu falei basicamente tudo isso que já está aqui. Então, a gente encontra os receptores desse vírus em várias outras partes do nosso corpo. A gente pode ver no pulmão, coração, rim, intestino. Já falaram de cérebro também. Então, tem várias outras partes que a gente pode ter uma consequência do vírus. E realmente não é à toa que a gente tem uma variedade absurda de sintomas, né?
cada um relata de um jeito, numa intensidade diferente, e bom é quando a gente não tem nada para relatar, né? E então é isso, deixa eu passar aqui. Importante demais a gente ter uma consciência completa de como que é a transmissão desse vírus. Todo mundo sabe que é muito bizarra a transmissão dele, assim, a gente não conhece nenhum outro que tenha um nível de transmissão que nem esse. Então a gente tem que se proteger, como sempre se protegeu, mas agora a gente tem uma questão social também envolvendo a transmissão. Por isso, dentro do consultório, a gente agora vai ter que ter em mente que a gente não vai mais, durante um bom tempo, né? A gente não está falando para a vida inteira, a gente está falando para o momento de agora, para os próximos meses, e a gente refaz esse pensamento daqui a alguns meses para entender qual vai ser a consequência disso tudo, porque ninguém sabe. Então, vamos pensar que tudo isso vai valer por bastante tempo. Uma das coisas importantes é que o consultório não vai mais poder ser um lugar onde a gente vai ter uma interação social grande. A gente sabe que a gente precisa disso para poder cativar o nosso paciente e tal, mas a gente vai precisar mudar essa forma de agir, tá? Uma das coisas que lá na frente eu vou falar, a N95 é uma máscara que ela é efetiva quanto menos você falar e movimentar ela, porque ela precisa de uma vedação para não deixar nenhum aerossol entrar dentro e te contaminar. Então, quanto mais você fala, menor é a vedação dela. Então, é importante a gente ter esses detalhes na cabeça, porque a gente vai precisar se precaver pensando nos mínimos detalhes, né? Porque se você for usar cada uma das coisas que são recomendadas de biossegurança de maneira isolada, não funciona. Então, é um conjunto de coisas. Então, a gente tem uma forma de transmissão que é pela fala. Somente pela fala a gente libera já aerossol. Claro que no consultório o nosso aerossol ele é muito mais potente, ele atinge até 2 metros, e isso é importante para você ter uma ideia de dentro da sua sala, o tamanho dela, o quanto você vai ficar afastado dela e longe dela depois dos atendimentos. A gente sabe que ele é um vírus que fica nas superfícies e que ele resiste por dias nas superfícies, então a gente pode se contaminar em qualquer superfície do nosso consultório. A gente não pode esquecer que o paciente vai sentar numa superfície contaminada, limpa pela gente, obviamente, mas como a gente não consegue ver contra quem a gente está lutando, a gente tem sempre que contar que aquilo está contaminado e o paciente vai ter que ser orientado de alguma maneira que não seja extremamente alarmista. E deixa eu ver o que é mais sobre transmissão, é basicamente isso, né? A gente não precisa ficar me alongando muito nessa questão da transmissão, mas uma frase que eu achei muito interessante é: considere seu paciente um vulcão de aerossol. Ele vai te contaminar, se você permitir, e você tem sempre que considerar todo paciente como um paciente assintomático capaz de te gerar a doença. Então, a gente agora vai entrar nos EPIs, que acho que está todo mundo aqui, para falar sobre isso, né? Então, não muda muita coisa essa figura dessa mocinha que é toda paramentada, é basicamente a forma como a gente tem que atender no nosso dia a dia. A gente usa jaleco de pano, agora a gente vai ser obrigada a usar um descartável por cima, de preferência impermeável, então é acima de 40 gramas. Sei que tá caro pra caramba e difícil de encontrar, mas esses jalecos são, sim, para qualquer atendimento, descartáveis. O seu jaleco estará contaminado depois da sua consulta, e se você não quiser passar isso para sua equipe, para um próximo paciente, ou para você mesmo após o atendimento, você tem que jogar esse jaleco fora, exatamente no momento que termina a sua consulta, ok? A máscara, o que muda aqui é o tipo de máscara que a gente vai usar e o protetor facial, o face shield, que a gente está vendo aí uma variedade enorme de modelos no mercado. Cada hora chega um, eu mesmo já tenho 3, eu só consegui experimentar um. E o primeiro e único que eu usei, ele tem uma espuma que fica na testa. Esse não é o recomendado, porque essa espuma a gente não consegue lavar com água e sabão. Mas se você fizer um revezamento de face shield, você pode encharcar com álcool 70 essa espuma e deixar secando sozinha, é uma maneira, tá?
A máscara tripla, ela não serve para os nossos atendimentos. A gente tem que ter a máscara N95 ou PFF2. E óculos de proteção não é um item que dá para descartar dessa situação. E a gente também tem que colocar no paciente. O óculos de proteção não, a luva é uma luva, a nossa luva de procedimentos comum, mas eu não sabia disso, mas a nitrílica, ela protege 2,5 vezes mais do que a luva de procedimentos, então para quem tiver interesse, tá basicamente o mesmo preço da luva normal, porque a nossa luva encareceu muito, então a nitrílica é um caminho interessante, ok? O resto, da mesma maneira. Propé. Eu sei que tem muita gente que não usa propé, isso já era um hábito meu no consultório, agora não é um hábito que dá para abrir mão. O paciente, você, tem que entrar de propé no consultório. Não dá para ser diferente. A gente pode, cada um tem uma realidade de consultório diferente, tamanhos diferentes, então a gente pode colocar uma área de entrada do consultório onde o paciente paramenta-se e higieniza as mãos inicialmente com álcool gel, e já entra de máscara. Não tem nenhuma possibilidade do paciente chegar no seu consultório sem máscara. Ainda mais agora. Antes tinha, porque ninguém estava usando, mas agora não. Assim, isso já tem que ser orientado ao paciente previamente. Ele já tem que, pelo telefone, receber algumas orientações da gente, tá? Então, a máscara N95, ela é um respirador certificado. Ela filtra partículas, bactérias, vírus, esporos. Ela realmente tem uma efetividade muito grande, por isso está caríssima e difícil de encontrar, né? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a N95 para que ela realmente seja efetiva. A gente, com essa escassez, está usando ela por muito mais tempo do que recomendado pelo fabricante. Então, a gente precisa ter alguns cuidados para poder fazer essa reutilização. Então, a gente tem sempre que inspecionar visualmente a máscara. Não tem condições de você usar uma máscara que já esteja suja, tá? Não use nenhuma máscara por baixo da N95, porque você altera o vedamento dela, e aí você não tendo uma vedação adequada com a N95, que é um dos diferenciais dela, você perde a efetividade dela, não faz sentido, tá? Usar por cima, tem gente que bota uma máscara triplo por cima da N95. Isso também é desnecessário. Se você está usando um face shield, você já está protegendo a sua máscara dela ser contaminada com aerossol. Então, não tem necessidade. Hoje, uma máscara tripla é cara e difícil de encontrar. Isso daí é um desperdício de mais EPI. Tá? Detalhes importantes. Homens não podem ter barba para fazer o uso da N95. Isso altera a vedação também. Maquiagem no rosto, também não. Pensem que todo creme que vai no rosto também está ajudando a aderir vírus na sua face, e aquele emplastro de creme no rosto também pode alterar, parece exagero, mas é a recomendação, também pode alterar o vedamento da máscara no rosto. Ops, passei demais. Carla. Oi. O Luca, ele tem uma pergunta, ele está perguntando aqui, primeiro eu acho que ele faz uma afirmação: a máscara tripla serve para proteção sem ser para atendimento. Apenas no momento de orientação do paciente, eu não entendi muito bem a pergunta. Mas eu entendi. Eu vou... A N95 talvez seja para atendimento, depois de você conversar com o paciente, você pode usar a máscara tripla. Exato. Pode deixar que eu vou ser bem clara em relação a isso. Tá? Podem ficar tranquilo que essa é uma dúvida super comum. Primeira coisa... Então vou falar logo uma coisa que é hiper importante. O seu consultório, a sua sala de atendimento, só na sua sala de atendimento, onde você produz o aerossol, não pode de maneira nenhuma entrar nela sem N95. Nem você e nem a sua assistente auxiliar, seja lá quem for, não pode entrar numa sala onde foi feito atendimento sem N95. Acabado o atendimento, cada um tem uma maneira, né? Tem gente que conversa com o paciente num escritório dentro da própria sala, tem gente que sai e vai para um outro ambiente. O ideal é não ficar na sala, tá? Então,
determinado atendimento, o paciente bota a própria máscara dele, que tem que estar protegida durante o atendimento, ele bota a própria máscara dele e ele tira a paramentação, sai da sala e você sai atrás. E só vai tirar a N95 fora. Aí sim, pode colocar uma tripla, não tem problema. Tá? Mas dentro da sala de atendimento tem que ser N95. Uma coisa super importante, como a gente está fazendo uma reutilização da N95, a gente ainda não está fazendo isso de uma maneira muito alta, porque a gente não está fazendo vários atendimentos, mas os médicos estão fazendo isso. E existem algumas soluções interessantes, como, por exemplo, você pode ter 4 máscaras N95, já que a gente sabe que o vírus, ele, com 4 dias dentro desse tecido, ele já não está mais viável, ainda são encontrados vírus, mas não mais viáveis de gerar a infecção. A gente pode ter 4 máscaras e fazer o revezamento delas por dia. E aí, para isso, você precisa ter 4 potes diferentes, saber identificar esses potes, e você vai guardar nesses potes. Você só vai usar a máscara que você usou num determinado dia, ou período do dia, 4 dias depois. Tá? Agora, essa máscara ela não pode estar suja, ela não pode estar úmida, e ela tem que estar funcional. Para ela estar funcional, como é que você sabe se ela está funcional? Ela tem que estar vedando, e aí você tem que fazer um teste de vedação. E esse teste de vedação, ele é um teste positivo e negativo, que na verdade você faz de uma maneira simples, fazendo inspiração, e você tem que fazer um vácuo na máscara, e fazendo expiração, e você não pode ter um afastamento grande da máscara do seu rosto, tá? E aí, se você começar a falar demais com a máscara, e a sua máscara não tiver com a vedação adequada, a máscara vai ficar saindo do rosto. Então, o elástico que prende a sua máscara, ele tem que estar eficiente, ele não pode ter perdido a eficiência dele, senão a máscara vai ficar frouxa, tá? Então, esse teste é super importante para você continuar usando a sua máscara. Eu sei que tá difícil encontrar, mas também não adianta nada ficar usando uma máscara que não tá mais efetiva, ok? Não pode, de maneira nenhuma, encostar na parte de dentro da sua máscara. E quando você está reutilizando a máscara, você não pode mais tocar em lugar nenhum dela. Você não pode tocar na sua máscara sem uma sobreluva, ou pega um papel, algum lenço, alguma coisa que você vai ajeitar a sua máscara no rosto. Então, são pequenos detalhes, mas que, se não são falados, a gente não reprograma o cérebro, né? Porque a nossa máscara, tradicionalmente, vai para dentro do nosso bolso, gente. A gente faz um mix de bactérias, vírus e tudo dentro do nosso bolso do jaleco. Quando a gente começa a aprender a biossegurança de uma nova maneira, você começa a olhar para trás e fala, gente, eu achei que eu fazia alguma coisa de biossegurança, eu juro que eu achei. Então, eu aprendi muita coisa e eu acho que realmente a gente não vai voltar a atender como atendia antes. Ok? Alguma dúvida sobre a N95? Uma coisa importante. Carlinha, olha só, que eu estava achando que era o meu. Do lado direito da sua tela tá uma janela cinza, não sei se é você se vendo ou vendo a gente. Você consegue puxar esse quadrado que está ao seu lado direito para cima? Porque está todo mundo aqui tentando tirar esse quadrado e eu acho que é da sua tela. Ué, peraí, deixa eu tentar identificar o que é isso, que eu não estou conseguindo nem visualizar. Do lado direito. Saiu sua tela. Não, mas tem que ser no modo apresentação já. Ah, tá, porque quando você põe no modo apresentação, você só vê a apresentação. Onde eu tô? Eu vou ligar a câmera. Calma aí. Onde eu tô para você? Eu tô do seu lado direito ou do seu lado esquerdo? Esquerdo. Ah, tá, não. O problema é na hora que você for projetar. Faz o seguinte, projeta, mas não põe no modo apresentação ainda. Projeta só o seu PowerPoint. Foi? Tá indo. Onde eu tô agora para você? No canto direito embaixo? No canto direito embaixo. Faz um favor, puxa essa janela lá para cima, pro canto direito de cima. Eu acredito. Ou, pelos seus slides, tem mais coisa embaixo do que em cima. Então, puxa totalmente lá para cima. Ou tenta fechar ela, diminuir ela. Tem, às vezes, um tracinho negativo, assim, lá em cima. Que às vezes... show de bola. Pode continuar, meu anjo. Outra coisa só, sobre a máscara, eu tinha aprendido sobre botar um papel dentro dela. Você tem alguma instrução em relação a isso?
Não. Não Beleza, bota nada. não só saber. Show. Tá. Tá, eu vou tirar meu microfone, pode continuar, mas... Tá. Valeu. Então, o detalhe importante que eu esqueci de falar aqui é que tem vários que a gente encontra. Bom, não sei nem se está encontrando mais, mas muita gente comprou com válvula. Essa válvula não tem nenhum problema em relação à nossa proteção, mas todo o seu ar expirado sai por essa válvula e você pode contaminar. Vamos supor, nós que fazemos cirurgia, a gente vai contaminar o nosso campo, ok? E o paciente, caso você esteja assintomático. Então, quem tiver máscara respirador tem que vedar esse respirador, ok? Não precisa descartar a máscara, você só veda esse respirador, não pode sair nada por aí. Então, aqui quem quiser colorido também é possível, né? Vocês podem ficar da cor que quiserem, vamos ser postes coloridos por aí. E isso aqui é a maneira de reutilizar a máscara. Então, esse pote, a única coisa diferente que tem que fazer aqui é que você tem que fazer perfurações no pote, ao redor do pote e na tampa, para poder deixar alguma ventilação para essa máscara, tá? Se você puder deixar ela aberta por um tempo num lugar onde não foi atendimento, não teve atendimento, melhor. Ok? Não borrifem nada, não esterilizem a máscara, não lavem a máscara, vocês vão alterar a funcionalidade delas e você vai perder a sua máscara. Então, se for para reutilizar a máscara, tem que ser dessa maneira, ok? Isso até o momento, tá, gente? Porque a gente tem que ficar atento, porque volta e meia vem uma informação nova. Se eu souber de alguma coisa nova, ou vocês depois, compartilha com a gente, porque a gente vai trocando essas ideias. Tá? Porque a gente tem que ter em mente que nada disso é absoluto, só as coisas que já existiam antes, que a gente não praticava, mas nada disso é absoluto. Então, a gente pode receber novas informações e a gente também tem que avaliar elas com bastante critério, porque vocês vão ver que tem gente falando coisas muito diferentes para diversas coisas, ok? Então, esse pote de álcool, esse pote é importante ele ser sempre limpo com álcool 70 dentro e fora. Pode falar. Ô, Carla, então, em questão, eu vi até um vídeo mostrando como você pode reutilizar a máquina, lavar a máscara. Então, isso também não pode também? Não, não pode. Não pode. Pode falar. Vamos algumas dúvidas que estão pintando aqui. O Thiago Luiz perguntou. Então, a máscara só perde capacidade de vedamento periférico, não perde qualidade de filtro? Se você não molhar, não borrifar nada, ela vai continuar filtrando. Eu acho que ainda pelos estudos não se sabe quanto tempo o filtro da máscara dura, né? Diante desse novo cenário, né? Não, exatamente. Por isso a questão da umidade, porque quando você molha a trama, isso pode alterar com o tempo, né? Mas tem gente usando máscara por um mês. Isso com certeza não tá correto. Um mês de uso não é um uso adequado para máscara. Fala, Diego. Ô, Carla, também tem outra pergunta aqui do Breno. O elástico ele fica por fora do pote, seria isso? Exatamente. Vocês estão me vendo? Tá. Quando você colocar a máscara, você vai pegar o pote, colocar o pote em cima da sua máscara. Você não toca na máscara, você bota o pote em cima da máscara, você pega um elástico, passa, e aí você segura esse elástico no pote. E depois você pega o outro elástico, passa, e aí você tira o pote, levando a sua máscara. E aí o elástico fica preso externamente. E assim ele vai permanecer. Aí você tampa a máscara. Entendeu? Vocês estão me escutando? Perfeito. Agora tô. Agora sim. Só uma questão que eu liguei para 3M até para saber essa informação de vida útil da máscara. E eles me mandaram um monte de formulário, mas realmente não tem nada específico falando sobre o tempo de ação que ela se mantém em função para a gente. É uma dúvida grande, porque com a escassez de EPI que a gente tem, a tendência é a gente querer extrapolar até o tempo de uso dela. Isso para a gente vai ser uma posição crítica, né? Porque a gente pode acabar utilizando.
Só para falar disso, o que a Carlinha falou, na verdade, se encaixa, porque pela Anvisa, ou seja, se tiver tudo certo, a máscara poderia ficar até 1 ano, tá? O problema é a questão de funcionalidade. Por isso, em hospital, eles estão trocando os 15 em 15 dias. Então, aquilo que ela falou que é muito importante da funcionalidade, dela não estar úmida, não estar suja, esse conjunto. Então, se bem cuidado, ela vai durar bastante, mas em hospital eles estão usando no máximo 15 dias. Posso abrir um parêntese, Diego? Vai, fala. Então, eu recebi um vídeo, acho que não sei se foi até daqui do grupo mesmo, enfim, é tanta informação que a gente às vezes se perde, de um especialista falando a respeito das máscaras PFF2, que a questão não do vedamento, mas da filtragem da máscara não é só pela trama tecidual, e sim também por um preparo que elas têm quando elas são produzidas. Elas recebem uma camada eletrostática, que isso ajuda a embarrear o vírus. Não sei se essa informação procede, mas isso justifica essa questão de não poder molhar, que altera essa barreira eletrostática, sujar. Então, a questão do vedamento é importante e não alterar essas propriedades eletrostáticas da máscara para também não impedir essa barreira do vírus. Exatamente. Então, gente, a gente tem que levar em consideração que todas as recomendações que estão sendo feitas agora em relação a tempo de uso são suposições. Eu acho que não tem precedentes para a necessidade de reutilização da máscara dessa maneira. Então, a gente não tem um respaldo para saber por quanto tempo ela pode ser reutilizada. Então, eu acho que se a gente se basear nisso, e a gente vai ter um mínimo de segurança, mas é um mínimo. Então, as pessoas dentro dos hospitais estão tendo que reutilizar muito porque elas não têm opção. Elas estão tendo que reutilizar muito. Então, acho que a gente não pode... Cada órgão vai dar uma recomendação de acordo com a sua realidade. Então, é meio por aí. A gente tem que ter um senso crítico nessa hora, porque a forma como é recomendado vai de acordo com a realidade de cada um, de cada lugar, de cada hospital, de cada... E é isso, a gente tem que... Ninguém vai dar uma resposta mágica pra gente nesse momento, infelizmente. Carla. Pode falar. Eu não sei se você já falou isso antes, mas só perguntando. Você viu alguma coisa sobre usar a máscara cirúrgica por cima da N95? Para proteger um pouquinho menos? Ou não faz sentido nenhum? Então, na verdade, você está desperdiçando uma máscara cirúrgica que está super escassa. Se você usa o seu face shield, você está protegendo já a sua máscara. E, de qualquer maneira, ela vai ter uma contaminação externa, entendeu? Então, a gente não vai ter o aerossol direto na máscara, molhando ela, né? Porque é uma questão, por causa do face shield. Então, se torna desnecessário. E eu não sei se vocês estão usando, mas ela é desconfortável. A respiração dentro dela não é uma coisa agradável. Então, bem desconfortável. Mais uma camada é uma coisa... É um extra importante, assim. Então, eu vou seguir, porque eu acho que N95 dá para a gente ficar 3 horas falando dela. E não vamos chegar numa conclusão, né? Que é a resposta que todo mundo quer exata, né? Então, vou falar um pouco sobre a paramentação e desparamentação. Existe uma ordem, essa ordem tem que ser respeitada. Isso, no primeiro momento... Alguém quer falar? Você está passando a aula? Eu não tô conseguindo assistir aqui, não. Slide. Vocês estão vendo o slide? Carlinha, tava aparecendo normal para mim, Carla. Ai, tá. Marcelo, às vezes é melhor sair e voltar. E aí, apareceu? Tá, teu slide está aparecendo. Marcelo, tá dando para ver a tela dela ou não? Para mim tá normal. Não. Beleza. Ok. Então, essa parte de paramentação e desparamentação é uma sequência importante e que a maioria dos profissionais da área de saúde, pelo que se sabe, se contamina muito na desparamentação.
Então, é um momento, gente, que a gente, quando está terminando o paciente, a gente começa a tirar um monte de coisa, né? A gente vai ter que reprogramar o cérebro e fazer isso com calma, respirando com calma, momento zen, porque se desparamentar é quase sinônimo de se contaminar, ok? Então, na sequência da paramentação e da desparamentação, a gente tem diversos momentos de higiene das mãos e é muito fácil querer pular. Quando eu via, no primeiro momento, a desparamentação, essa sequência, eu falei, a gente tá de palhaçada, então a gente tira tudo e lava a mão uma única vez, tá? Então, é difícil aceitar algumas mudanças, ok? Então, é natural sentir isso. Então, a gente vai ter que realmente entender algumas coisas para poder aceitar e reprogramar, ok? Então, para paramentar, sempre antes, higiene das mãos. Separa o seu material ou deixa esse material separado antes. Uma dica que eu recebi de uma colega dentista é que ela deixa tudo dela separado antes de qualquer atendimento. O que o paciente vai usar, ela deixa também separado todo o kit de troca de barreiras do consultório, tudo ensacado para cada uso. Que aí você não tem que ficar pensando muito na hora, você segue uma sequência lógica que já está fácil ali, tá? Então, você coloca o seu avental de tecido, que está limpo, nunca foi usado. O tecido não. Bota o avental de tecido, depois o avental descartável, limpo, nunca usado. E aí você vai colocar a sua máscara. Vamos considerar que essa máscara a gente já está reutilizando. Então, botou a máscara, higiene das mãos. Depois coloca o gorro descartável por cima. O seu elástico da sua máscara fica por baixo do gorro. Ele vai ser protegido. Tem algum barulho alto aí? Ele vai ser protegido pelo gorro, ok? Depois coloca o óculos de proteção e aí a gente vai colocar o protetor facial. Protetor facial e óculos de proteção, eles são lavados, eles não estão estéreis, eles já foram contaminados. Então, terminou a higiene das mãos. E aí a gente coloca a luva de procedimentos e inicia o nosso atendimento, ok? Para desparamentação, a primeira coisa que a gente vai fazer é, óbvio, remover as nossas luvas, a parte mais crítica do nosso EPI. E quando a gente remove essa luva, tem que tomar muito cuidado, porque é normal a gente enfiar a mão na parte contaminada, tá? Então, segura a luva, puxa ela, sem pegar pela parte interna, se está com as duas contaminadas, para depois, com a outra mão, já com a luva solta, você segurar na outra luva contaminada, puxar também. Evita ao máximo colocar a mão na parte contaminada. Eu sei que parece bobagem isso, mas dá uma atenção nesse momento, porque a gente faz tudo isso no automático. É igual quando a gente está querendo ensinar, fazer instrução de higiene oral para o paciente e ele não muda. É porque ele faz no automático. A gente tira a luva no automático, a gente tira o nosso EPI no automático. Isso não vai mais poder acontecer, só depois de uma reprogramação, ok? Então, remover as luvas e lave a mão imediatamente. Aqui eu coloquei lavar, nos outros momentos todos eu coloquei higiene. Porque hoje em dia não se fala lavar as mãos, se fala higiene das mãos. A gente tem outras coisas além de água e sabão para fazer a higiene das mãos no consultório. Só que a higiene das mãos com qualquer outra coisa que não seja água e sabão só serve se a sua mão estiver limpa. Não pode ter nenhuma sujidade visível na sua mão. Isso também vale para pó da nossa luva. Então, se você usa a luva sem pó, você pode higienizar de uma outra maneira. Mas se a sua luva tem pó, nesse momento você tem que lavar as mãos, ok? É igual esterilizar material que não foi lavado, que não foi limpo, que está com resto de matéria orgânica. Ele não é esterilizado. Ok? Então, você remove, depois de lavar as mãos, remove o avental, vai tirar o avental colocando a mão na parte posterior, teoricamente menos contaminada, tira o avental e você puxa ele de maneira que você não coloca a sua mão na parte contaminada, tá? Vou repetir, parece tudo bobagem. Eu vou lavar a mão depois, tá tudo bem. Não é bobagem. Então, você tira e envolve ele todo do lado do avesso e joga no lixo, tá? Não caia na tentação de reutilizar o seu avental. Não caia na tentação de botar dentro da sua autoclave. Joga no lixo, sem dó nem piedade. Depois você vai de novo higienizar suas mãos. Aí você pode usar você pode ter um vidro de álcool gel e a cada momento desse você higieniza as suas mãos com álcool gel mesmo.
tá? Depois você vai tirar o protetor facial segurando pelas laterais. Não bota a mão aqui nessa região da frente, ela tá contaminada. Então, pega pela lateral, por trás e tira. Aí você tira o gorro também, joga o gorro no lixo, higieniza as mãos de novo, você botou de novo a mão nas partes contaminadas. Depois tira o óculos de proteção. Portanto, a sua mão está higienizada nesse momento, você está colocando a mão praticamente no seu rosto, ok? E aí, o ideal, eu estou fazendo uma desparamentação completa aqui. Só que a gente tem que considerar que a gente não pode fazer isso tudo dentro da nossa sala de atendimento. Se você tem uma sala onde você pode usar para paramentação e desparamentação dentro do seu consultório, se você tem esse espaço, maravilha. Se você não tem, como é o meu caso, você vai tirar só até a parte do protetor facial dentro da sala de atendimento e você só vai tirar o seu gorro, o seu óculos de proteção e a sua máscara fora do seu consultório, da sua sala de atendimento, tá? Pensa que as suas mucosas, elas têm que estar protegidas. Então, você tem que sair da sua sala com a sua mucosa protegida, porque ali tem aerossol contaminado, ok? Então, só recapitulando, se você não tiver uma sala para fazer a remoção de todo esse EPI, você não pode sair do seu consultório sem o seu óculos de proteção e sem a sua máscara. Não pode tirar dentro da sala onde o aerossol está contaminado. Ok? Então, é isso. A desparamentação é isso. Eu vou, mais uma vez, falar, façam com calma. Desparamentação é um momento de contaminação dos profissionais de saúde. Então, quando a gente higieniza as mãos? Antes do contato com o paciente, sempre. Antes de qualquer intervenção. Isso parece uma bobagem, mas é importante a gente relembrar isso tudo. Depois que você expõe as mãos a qualquer fluido, depois que você remove as suas luvas, obviamente, e o contato da superfície do consultório. Gente, o seu consultório está inteiro contaminado. Você vai tocar na bancada ou em qualquer região, você está com a superfície contaminada. Tem que limpar a mão depois. Álcool gel em todos os cantos do seu consultório. Botou a mão toda hora, álcool gel nas mãos, para você não cair no erro de tocar nenhuma mucosa sua, ok? O ideal mesmo é a gente não estar dentro do nosso consultório inteiro, em momento algum, sem óculos de proteção e pelo menos uma máscara tripla, tá? Em relação a... Oi. Só um minuto. Tem uma pergunta aqui do Daniel Lemos. Ele pergunta, qual é a necessidade do óculos de proteção se já vamos estar usando o Face Shield? Não aumenta o risco de colocar a mão próxima aos olhos? Olha, o óculos de proteção, ele não é negociável. E de preferência aquele que tem uma barreira lateral. Porque o Face Shield, não sei se vocês já usaram, mas o Face Shield não é a prova de entrada de aerossol por trás dele. Ele é uma barreira que ajuda a diminuir a chuva de aerossol na nossa cara, mas ele é totalmente aberto, vazado. O ideal é que a gente tenha um protetor o mais fechado possível. Tá? Tem uns que são super abertos. Então, o óculos de proteção, para mim, não existe possibilidade de você abrir mão dele. A sua mucosa ocular, ela tem uma entrada, é uma mucosa, então você pode se contaminar de bobeira. Então, sim, existe óculos de proteção, inclusive que você pode colocar grau para quem usa óculos. Pode ser um pouco demais, mas como é que a gente coloca o óculos de proteção em cima do óculos de grau? Eu não conseguia. Então, no mínimo, um óculos de grau, tá? Eu não abriria a mão. Deixa eu traduzir um pouquinho a pergunta, por isso que fica estranho quando só escreve. A maioria dos óculos de proteção não tem vedamento. Então, assim, o óculos, na maioria das vezes, ele é uma barreira mecânica para o respingo. Qualquer óculos tradicional que a maioria das pessoas usam, ele não tem vedamento. Então, ele não vai proteger esse contato com a mucosa. Então, assim, ou você coloca, então, um óculos que tem vedamento, tipo um óculos de natação, ou você usar um óculos normal, também não vai fazer muito sentido, que esse aerossol que está dentro do consultório, ele vai penetrar nesse óculos do mesmo jeito. Então, para você usar algo que vai penetrar o aerossol, e para você não usar, assim, o que eu pensei seria diminuir a chance de você colocar o dedo no olho, porque a maioria das pessoas não tem esse controle.
assim, de paramentação e desparamentação, como você falou. Então, para uma pessoa que não tem muito bem esse controle, que vai ter que se adaptar, para ela mexer nesse óculos e acabar fazendo besteira, entre aspas, e se contaminando, será que compensa esse risco por uma proteção que não é quase nada se ele não for vedado? Tá, estou entendendo. Mas vamos lá. Não sei se quem fez o atendimento com Face Shield pode falar a sua experiência, mas o óculos de proteção, para mim, sempre foi um desconforto. Eu sempre liguei ele de uma maneira que eu nunca consegui praticar o uso do óculos de proteção. Sei que eu estava errada, era consciente. Então, nesse momento, colocar o óculos de proteção com uma N95 e ainda por cima uma Face Shield, para mim, foi quase sufocante. Só que, por diversas vezes, eu quis colocar a mão no meu óculos de proteção. E a Face Shield era uma lembrança constante de que eu não podia fazer isso. Aliás, eu queria mostrar para o paciente como é que fazia a lateralidade para poder fazer ajuste, não conseguia. São várias coisas que vão mudar. E essas mudanças, gente, não tem jeito, a gente tem que reprogramar o cérebro. Não tem, passar por um momento de aceitação. O óculos de proteção, ele serve, inclusive, para te tirar um hábito quase inconsciente de levar a mão, coçar o olho. Se você está com óculos de proteção, você pode até passar a criar o hábito de levantar o óculos e fazer a mesma coisa, mas você tem uma etapa extra aí que você tem que executar, que pode ser uma lembrança importante para você não colocar a sua mão contaminada no seu olho. Então, sim, a gente não está completamente livre. Oi? Mais como uma função de feedback, né? Sim, então, por isso que eu falei lá na frente, assim, são várias pequenas coisas que juntas ajudam a gente a se proteger, mas nenhuma delas é infalível. Então, eu vejo também mais como uma segunda barreira, né? Porque se a gente pensar na contaminação, a gente vai ter que pensar em carga viral, né? Se menos aerossol está chegando ali naquela região, você talvez tenha uma quantidade menor de vírus. E aquela carga viral ali não vai te fazer a contaminação, entendeu? Então, não é só como barreira, esse óculos não vai servir como mais uma barreira. Porque esse aerossol que está chegando ali não é o aerossol do respingo provocado pela caneta de aula. Já é aquela névoa que está impregnada dentro do consultório. Então, o óculos ali, a não ser que seja um óculos bem grande, que ocupe o máximo possível, por mais que não tenha um vedamento, mas assim, de repente esse pode... Daniel, deixa eu só te interromper um segundo. Existem o que eles chamam de fases de nuvem, né? Principalmente na odontologia. Então, né, quando você gera, né, os respingos, digamos assim, eles separam em diferentes nuvens de contaminação, por causa do peso de cada partícula em relação ao aerosol. Então, tem a primária, secundária, terciária e quaternária. E aí o que eles falam é sobre você tomar cuidado, os cuidados que a gente tem. Por isso que a preocupação, até na forma de classificação da contaminação, porque muita coisa a gente tem proteção mais para primária e secundária. Então, dentro disso, passa a fazer um pouco de sentido, sim, um óculos, porque ele está mais próximo do Face Shield. Muitos Face Shields, na parte inferior, eles são um pouco mais abertos, né, mais anteriorizados. E quanto mais proteção você tiver, mais resposta em relação a essas nuvens você tem. Só pelo fato do óculos estar mais perto mesmo. Pode não ser por respingo direto da nuvem primária, mas enquanto esse material todo de aspersão está caindo, está descendo, né, pro solo, você está protegendo aí de mais uns contatos. Eu até escrevi aqui no chat, né, se você olhar, tipo, para todas as normas internacionais, estão se utilizando o óculos junto com o Face Shield, sabe? E até onde pode falar. A Face Shield que eu comprei, pelo menos, ela veio com adesivo também ainda, para meio que você colar a parte superior da Face Shield na pele, entendeu? Para meio que evitar ainda mais Essa tem que ser descartável, Marcos.
Sim, Essa tem que ser descartável. Sim, tem que ser, mas a de espuma também, a Carlinha falou sobre ela, a de espuma e a de selamento, elas têm que ser descartáveis, porque essa região não consegue ser higienizada. Exatamente. Assim, não, realmente eu não tinha pensado nessa questão da face shield mais afastada. Eu só queria entender o porquê das coisas, não é questionando e não usar. Até porque eu sempre usei óculos de proteção. Eu trabalho com cirurgia, Não, sim. Me acostumei. O bom é discutir mesmo. É exatamente isso. E é bom porque esse questionamento, eu acho que tem um monte de gente fazendo esses questionamentos nesse momento e não necessariamente externando isso. Mas eu questionei muita coisa de todo esse protocolo. Mas depois de um tempo você aceita ele e você não vai querer trabalhar de outro jeito, você não vai se sentir seguro trabalhando de um outro jeito. Aceita e muda de profissão, né? Oi? Carla, aceita e muda de profissão. Uma pergunta. Ela falou alguma coisa do pessoal que usa microscópio? Falou. O microscópio é um complicador. Você não consegue se proteger da maneira adequada usando o microscópio. Inclusive, a barreira de proteção do microscópio, do próprio microscópio, é complexa. Então, é um complicador, sim, gente. Quem faz uso de microscópio. Ela deu alguma solução? Porque eu fico pensando, o microscópio ali não tem como você usar face shield. A barreira dele ali também até para limpeza depois tudo bem, mas como é que você vai usar a alta rotação ou o motor elétrico, como é que você vai usar junto com o microscópio? Ninguém usa face shield com microscópio. Não. Microscópio que pode ter reentrâncias e o vírus se alocar ali. Entendeu? O microscópio está em cima da área de trabalho. É complicado. Até a higienização do microscópio. Vamos pensar Posso estar enganado, mas a maioria das pessoas que usa microscópio... A maioria das pessoas que usa microscópio trabalha, a maior parte das vezes, com isolamento absoluto, né? Então, o isolamento absoluto também tem sido uma forma de reduzir esse aerosol. Sim. O que eu vi, até ontem foi no Instagram, um professor que usa, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele usa o microscópio, e eles estão adaptando uma placa de acrílico pregada ao microscópio. Eu achei interessante, faria um papel de um face shield, né, para o microscópio, né. Então, é tudo muito novo, então as pessoas vão tentando se adaptar e criar protocolos, mas ninguém ainda tem uma certeza, um protocolo absoluto, né, de funcionamento. Exatamente. Eu fico imaginando essas placas de acetato, cada vez que eu vejo, eu fico pensando, cadê o limpador de para-brisa delas? Porque vão molhar, gente. Nosso óculos de proteção, dependendo do procedimento, molha, face shield vai molhar. Então, eu acho complicado, eu não consigo visualizar essas coisas na prática. Mas é isso, tá todo mundo tentando trazer alguma coisa nova que facilite, que aumente proteção. É exatamente esse o caminho, só que é complicado mesmo. Quem usa microscópio nesse momento tem que repensar o nível de risco do procedimento, tem que repensar. Você tem que fazer uma escolha. Agora, tudo é em cima de escolha, contanto que você tenha conhecimento, você tem que fazer uma escolha. Qual é o caminho? Você vai aumentar seu risco ou você vai usar o microscópio? Então, tem que ser uma decisão individual. Então, falando só um pouquinho sobre as formas da gente higienizar as mãos. E dentro de hospital, 80% da infecção cruzada que acontece, essa infecção vem das mãos dos profissionais. A gente negligencia, sim, lavagem de mão. Isso vem da nossa educação. Então, hoje a gente está tendo que reprogramar, assim, a gente tem uma população mundial que não tem esse hábito com uma frequência alta, e a gente dentro do consultório agora vai ter que ter um hábito de higienizar as nossas mãos muito mais frequente, não só para entrar no procedimento do paciente, né, por causa das superfícies contaminadas. Então, tem algumas coisas que a gente pode lançar mão. Alguns estudos fizeram comparações entre diversos tipos diferentes, diversas maneiras diferentes de higienizar as mãos, e o que a gente sabe é que o álcool gel,
ele, se usado da maneira correta, com a sua mão limpa, ele é superior à lavagem das mãos com o sabonete líquido, tá? Agora, a sua mão tem que estar limpa. E ainda superior e com uma capacidade de manter o efeito da limpeza, porque logo depois que a gente limpa a mão, ela já está contaminando de novo, é uma fórmula, que eu não tenho essa fórmula, é feita pela Fórmula e Ação Farmácia de Manipulação que tem em São Paulo, é o álcool 70 líquido em clorexidina a 0,5%. Então, o que os estudos sobre isso mostraram é que mantém a redução dessas bactérias por até 10 minutos, ok? Enquanto todos os outros, dá para ver no gráfico, a clorexidina é o que está baixando, é o último lá de baixo, o laranja, sei lá. E os outros todos, depois que você atinge a limpeza, você logo começa a recontaminar. Em 3 minutos você já tem uma recontaminação, às vezes até maior do que a sua parte inicial. Então, ele é mais uma opção para você usar no consultório, tá? Você pode ter o álcool 70 em clorexidina 0,5% lá para você lançar a mão no momento que você vai entrar no paciente, ou na finalização total da sua desparamentação, depois de você ter pego em várias coisas muito contaminadas. Então, é mais uma coisa que pode ser utilizada, ok? Então, falar agora de uma coisa delicada que me chamou muita atenção, que é a nossa responsabilidade com o paciente. Imagina você sentado na cadeira de um dentista, dentro de um consultório onde já foi feito atendimento, tendo conhecimento de aerossol, abrindo a boca nesse ambiente e ficando de boca aberta, usando um monte de materiais e de coisas que não são autoclaváveis dentro da sua boca. Então, se não fosse dentista, eu jamais entraria dentro de um consultório odontológico nesse período. Então, ao mesmo tempo que a gente quer voltar a trabalhar, dá vontade de alertar as pessoas e dizer não vá ao consultório odontológico, porque é assustador. Então, a gente vai ter um mínimo de cuidado possível. A gente não consegue proteger o paciente 100%. Essa foi uma conclusão minha, não foi falada por ela no curso, mas não tem possibilidade de você proteger o paciente 100%. Então, você tem que fazer um esforço sobre-humano, lançar a mão de tudo que você pode para poder diminuir a chance desse paciente ser contaminado, ok? Isso tem que ser um compromisso individual, para a gente poder ter algum esforço coletivo. Então, a gente já sabe que a gente precisa fazer uma triagem do paciente antes, todo mundo já falou bastante sobre isso, em vários grupos, as perguntas que têm que ser feitas para você não correr o risco de botar um paciente sintomático na sua cadeira, ou um assintomático que tenha tido contato com alguém recentemente. Essas perguntas, elas não... Carlinha, fala um pouco das perguntas como um todo, não precisa passar rápido disso não. Você falou que já foi falado em grupos, mas para a gente é interessante. Tá. Você tem que perguntar se o paciente teve febre nos últimos... As suas perguntas todas são relacionadas aos últimos 14 dias da vida do paciente. Se ele teve febre alguma dessas vezes acima de 37,5, mais ou menos, para mim abaixo também já serve. Para mim, a partir de 37 já é febre. Peraí, só um minuto. Obrigada. Ganhei um chá de gengibre. Então, se o paciente viajou recentemente, essa é uma pergunta que era muito feita antes, agora eu acho que ninguém está viajando, mas é importante fazer parte. Se está fazendo o distanciamento social, essa para mim é uma pergunta super questionável, porque as pacientes falam que sim. As pessoas dizem que estão fazendo o distanciamento social. As pessoas dizem que estão isoladas, mas elas vão no mercado, vão na rua. Eu só vou ali rapidinho, eu só faço aquilo. Gente, é assim que se contamina. Então, essas perguntas, elas são importantes, mas elas não são infalíveis, tá? Alguém na família com febre ou tosse, aferição de temperatura é necessário? Você realmente precisa fazer a aferição de temperatura do paciente no seu consultório? Acho que se você fizer nessa triagem, no questionário anterior, um pedido, eu acho que já é suficiente. A não ser que você tenha um termômetro de testa, queira fazer isso com o paciente. Eu acho que isso daí pode ser uma decisão individual, tá? Até porque não vai mudar muita coisa.
E eu acho que também vale a gente, quando está conversando com o paciente, essa conversa com o paciente pelo telefone é um contato importante. Lembra que no consultório a gente vai diminuir a nossa relação social com o paciente. Então, esse momento do telefone é um momento importante. Importante você conversar com ele, explicar que não só você vai estar paramentado de uma maneira diferente, mas ele também vai ter que se paramentar dentro do consultório para ele se proteger, tá? É para nossa proteção também, mas a gente está querendo mostrar também um carinho com o paciente. Então, como ele vai ser recebido, você pode botar dentro do seu consultório placas informativas. Aí a anamnese, que é uma coisa que a gente normalmente gasta um tempo no consultório fazendo, ela pode também ser feita pelo telefone. A gente pode ou lançar mão de um questionário online, ou você pode fazer as perguntas pelo telefone mesmo. E a gente pode fazer de maneiras diferentes quando é uma urgência ou quando a gente for voltar para tentar fazer uma odontologia convencional. E então é por aí. Eu acho que esse momento prévio da consulta é um momento importante. É um momento que você pode se conectar com o paciente de uma maneira diferente. E eu acho que vai ter uma seleção natural de profissionais de saúde que realmente utilizam a biossegurança. As pessoas cada vez mais estão conscientes das coisas, das necessidades. Apesar da gente ver muita bizarrice por aí, a gente vai ter uma seleção natural. Então, eu acho que esse é um momento de um carinho, de um acolhimento que faz uma diferença na relação que você vai ter com o seu paciente. Inclusive, você pode explicar para ele que a consulta vai ser mais efetiva, que você vai gastar menos tempo no bate-papo e que vocês podem fazer isso num outro momento e através de outros meios, ok? Então, o paciente, quando ele chega no seu consultório, já sabendo de tudo isso, ele vai entrar e ele vai colocar o propé. Ele não vai, ou já bota do lado de fora entrando com o propé, e vai do nível de neuro de cada um, ou você reserva um espacinho inicial ali, onde você pode ter uma cadeira. O paciente veste o propé e você já bota um álcool gel na mão dele, você ou a sua secretária. E ideal que o paciente também use gorro e óculos de proteção. Esse paciente vai chegar carregando vírus de fora para dentro do seu consultório. Ele pode não estar contaminado, mas ele pode ter ficado muito tempo dentro de um elevador com ar contaminado. A gente já falou sobre os aerossóis. Então, elevadores, sim, são ambientes muito contaminados. Tá? Então, ele pode chegar com as roupas contaminadas, ele vai chegar e vai sentar na sua cadeira contaminado. Então, quando a gente começa a pensar cada vez maior em tudo isso, você chega à conclusão que não tem como você se defender completamente, mas é aquela história de novo, o máximo de coisas que você pode fazer para poder chegar num resultado final mais efetivo, mas não é infalível. Então, o paciente vai chegar lá, né, agora, nesse momento, você também pode orientar no telefone, venha com o mínimo de coisas possíveis, venha só com o extremamente necessário para você sair à rua. O ideal é que você tenha uma sacola no consultório, o paciente coloca os pertences dele dentro da sacola, senão ele vai colocar em cima de alguma superfície do seu consultório que está contaminada. Então, vamos pensar nessa proteção de uma maneira bem ampla, ok? Essa sacola, quando ele vai embora, ela tem que ser descartada. Tá? Então, pode ser de papel, pensando na natureza, que hoje em dia, coitado, não tem muito para onde fugir, está todo mundo jogando um monte de coisa fora sem muita consciência. E o paciente, depois de paramentado, ele vai ser encaminhado para o banheiro. E aqui a gente tem uma situação bem controversa, porque a nossa Anvisa e a Organização Mundial de Saúde, eles estão preconizando o bochecho com peróxido de hidrogênio diluído para fazer o bochecho prévio. Só que a Luziane, eu não fui atrás dessas informações, mas ela foi e ela disse que todo o respaldo científico para essa recomendação, ela se deu através de estudos que foram feitos em superfícies e não em mucosas, e que foi feita uma analogia, foi feita uma transmissão desse conhecimento para a superfície para ser usado em mucosa. Pode ser que já tenha alguma coisa nova, mas até
2 semanas atrás, quando eu fiz o curso, era isso. Então, eles usaram o peróxido de hidrogênio para a superfície numa concentração mais elevada, 5 ou 6%, que não é o que a gente usa na boca. Então, foi feita uma transmissão de um conhecimento e para atuação de uma forma totalmente diferente. Então, não existe um respaldo científico para isso. E para mucosas sensíveis, isso pode ser uma questão. Então, para ela, a clorexidina continua sendo o padrão ouro para o atendimento prévio. Agora, seja lá qual for o que você for fazer, isso é para ser feito imediatamente antes do paciente sentar na sua cadeira. Tá? Uma coisa importante é que, nesse momento, a sua cuspideira é um vulcão de aerossol, um vulcão de vírus. Então, não usem cuspideira, vedem a cuspideira. Não, bota um plástico em cima, bota o que você quiser, mas veda. O paciente não vai usar a cuspideira. Use sugador, bomba a vácuo, use 2 ao mesmo tempo, faça do jeito que for. Mas cuspideira não é mais uma realidade para ser usada nesse momento, onde a gente está com a pandemia ativa dessa forma, tá? Então, eu questionei ela sobre o bochecho, porque ela disse para fazer o bochecho na cadeira. Eu falei, como é que eu vou fazer o bochecho na cadeira? O paciente vai cuspir aonde? Eu vou sugar? Então, na minha cabeça, a gente tem que dar um mínimo de conforto para o paciente. Então, eu conversei com ela, e dentro do meu ambiente pequeno de consultório, eu consigo fazer com que o paciente use a clorexidina exatamente antes no banheiro, porque ele é próximo. E eu posso observar isso, porque é importante que seja feito durante 1 minuto. Seja o qual você escolher, é por 1 minuto. E uma coisa importante é que o paciente seja conscientizado sobre isso. E eu acho que também é importante ele ter uma placa gigante na cara dele sobre o que ele tem que fazer. Então, o ideal é que ele depois de higienizar as mãos, se separar mental, ele vai para o banheiro e faça uma limpeza do bochecho para depois ir para na sua cadeira, tá? Então, essa questão do bochecho eu vou deixar aí, ela é controversa, e nos Estados Unidos o CDC não tá usando o peróxido de hidrogênio. Então, pode ser que já saia algum artigo que tenha um respaldo em relação a isso, por enquanto não teve. Então, a gente pode conversar sobre isso depois, o que vocês tiverem para falar sobre isso também pode ser bem interessante, tá? Ô Carla, o Bruno Faustini, ele fez uma pergunta se existe algum bochecho que funcione de forma a criar uma saliva mais espessa e que aumente a densidade dela, e com isso diminuir a possibilidade desse aerossol estar contaminado. Tem algum estudo, ela falou, a professora, algo em relação a isso? Não falou. Não falou. E o bochecho tem que ser imediatamente prévio, exatamente antes, porque, gente, a gente produz saliva o tempo todo, né? Nossa saliva está carregada de vírus. Então, ele é só mais um plus, né? Porque ele não vai resolver o nosso atendimento. É só comer chocolate, que a saliva fica espessa pra caramba. É só o quê? Comer chocolate. Já viu? Depois que a gente come chocolate, a saliva fica espessa. Protocolo vai ser incluir chocolate, né? Nossa, vai ficar uma delícia comer chocolate, depois fazer um bochecho de clorexidina por cima, ou de perol, vai ficar uma maravilha, mas é uma boa. Ou então você apavora o paciente. Se você apavorar o paciente também, pode ficar com a saliva mais espessa. Se ele ler algum pouquinho sobre dentista, ele não vai nem no consultório. Mas enfim, vamos lá. Segue aí. Gente, o risco é a nossa contaminação, senão a gente não vai atender nem a emergência. Mas, enfim, a máscara do paciente, que ele tem que entrar no seu consultório de máscara, se ele não tiver de máscara, você tem que dar uma para ele. Ele só tira a máscara no momento exato que ele for abrir a boca para você, sentado na sua cadeira. E na hora do bochecho, claro. E você tem que dar um saquinho para ele guardar, orienta ele pelo telefone, essa máscara vai ficar guardada, o seu consultório está cheio de aerossol, enfim, pensa sempre no aerossol. Ele tem que estar de óculos de proteção
e essa máscara tem que ser guardada durante o atendimento. Depois ele tira do saquinho, coloca de novo e já sai da sala com a máscara dele. Você não conversa com o seu paciente sem máscara. Não troque palavras com o seu paciente sem máscara, ok? E uma coisa que a Luciane recomendou quando eu fiz, depois do curso, a consultoria que ela dá, ela falou, Carla, acabou de ser uma recomendação que eu estou passando para algumas pessoas e as pessoas estão aceitando, que é você colocar um avental descartável também no paciente para o atendimento. Quando eu fiz o curso com todo mundo, ela tinha falado sobre a forração da cadeira, de você arrumar um jeito de forrar a sua cadeira, ou alguma coisa que vista ela, manda a costureira fazer, só que tudo isso é problemático, tá? Não é nada disso é simples. Ou você rolopaca ela, ou arruma um plástico que caiba, ou qualquer coisa que você proteja a forração da sua cadeira, porque não é simples você higienizar a extensão da sua cadeira de uma maneira efetiva, tá? Porque só borrifar e passar rapidinho o álcool não é efetivo. Você realmente precisa passar durante um tempo, e ela é grande. Então, forrar é uma ideia. A outra ideia é você vestir o paciente que chega contaminado com um avental. Só que a gente não está conseguindo avental nem para gente direito. Ela disse que poderia ser um avental com uma gramatura muito fina. Tá? O paciente já chegou contaminado da rua, não é por uma contaminação para ele, é para você proteger o seu equipamento. Mas mesmo a gramatura fina está difícil de encontrar, tá? Então, tem que pensar numa solução, se quem tiver ideias, a gente pode depois trocar essas ideias todas, que eu acho super importante, ideias efetivas de proteção dos nossos capa de chuva vagabunda. Para colocar no equipo, né? Por cima dele? Ou no paciente. O paciente veste aquela porra. Também pode ser uma boa. Até porque ela se espalha e ela ajuda a proteger mais amplo, né? Eu pensei até em campo cirúrgico, mas o paciente vai comprar rolo de TNT e cortar pedaços para proteção de tudo, só que se você coloca por cima do paciente, você não está protegendo seu equipo. Então, é difícil fechar esse raciocínio lógico, assim. Eu não achei simples. E aqueles rolos de consultório médico que você tem para maca? Você puxa e aí isola a maca e depois... Mas aí ele dentro do consultório vai estar contaminando, né? A lateral, né? Por exemplo, dele vai estar num ambiente... Papel É só você tirar ele... É só tirar ele do ambiente contaminado entre todo atendimento. Então, é a mesma coisa que ela falou sobre cortar pedaços. Estaria na mesma. Cara, o que eu tenho feito eu isolo os comandos da cadeira, aqueles comandos de mão, com um rolopack e depois eu uso ácido peracético em tudo. Carlinha, faz uma pausa. Bebe uma água, dá uma respirada. O Breno continua, sei lá, sugerindo alguma coisa. Dá uma segurada um pouquinho, Carlinha. Morre não, maluco. Morre não. Breno, fala alguma coisa pra gente aí, Breno, pra ela beber uma água, tomar um chá ali. Quer que eu cante pra fazer um intervalo? Fala aí, Diego. Não, só... Manda a Bianca dar o testemunho dela, pô. Ela tá participando de um congresso online agora. Avisa ela pra falar assim, todos mudem de profissão e pronto. Eu não sei se é da rotina de todo mundo usar o ácido peracético, mas tem o Peressal, que é um produto que ele vem numa apresentação bem interessante, porque ele vem em uma embalagem de 1 litro e você pode fazer 2 diluições. Uma diluição que é para justamente fazer essa limpeza de superfície, e lá no consultório eu tenho também um spray para a menina passar com um pano no chão. Mas o que eu tenho usado, eu faço um atendimento de um paciente num consultório, deixo todo o material lá, fecho a porta e vou atender no outro paciente, no outro consultório. E começo a fazer a higiene do consultório usado no primeiro momento, sei lá, 30 minutos depois com Peressal, que é quando a parte mais grossa do aerossol já baixou, e só uso o Peressal mesmo.
Mas é exatamente esse o caminho, Breno. Eu vou chegar nessa parte falando exatamente também sobre o ácido paracético, porque o ácido paracético ele é de altíssimo nível de desinfecção e ele, inclusive, pula a etapa de limpeza, porque com o álcool 70 você pode fixar a sujeira ao invés de limpar, se você não tiver uma superfície limpa antes, né? E só uma coisa em relação a custo, gente, o que a gente vê ali na Dental Cremer, nessas dentais aí, eles vendem o peresal, o ácido peracético já diluído, pronto para uso. Uhum. O valor chega em torno de R$70, R$80 o litro. Esse peresal, que é o ácido peracético bruto para diluição, ele só é comercializado por uma empresa, eu não estou lembrando exatamente o nome e o site, mas se vocês procurarem peresal na internet, já vai deslocar para ele. O produto bruto, acho que é R$320, R$350. Só que esse litro de peresal é uma diluição de 5 ml para 1 litro d'água. Então ele fornece para a gente aí uma quantidade bem grande, então a vida útil dele é longa. Botando isso para o custo, é muito mais barato do que comprar ele pronto nessas dentais. Sim, e tem também o pó, que eu estou tentando encontrar e não estou conseguindo, que você também faz as diluições adequadas. De acordo com... O pó é outro nome, é Secusept. S-E-K-U-S-E. Secusept, Eu já usei um tempo já ele também. Eu uso também, cara, essa mesma produto. Depois que eu atendo os pacientes, eu boto todo o material utilizado numa bacia com essa solução. O problema é que enferruja, né? Breno, você já fez o curso, né? Não faz com ácido paracético, não. Eu vou chegar nessa parte aí. Eu vou continuar, Sim, gente. Sim, senhora. Vai morrer agora, não? Não, vou tá não. Bem, já? Tranquilo, tô ótimo. Toca o Só um barco. parênteses aqui em relação à programação de atendimentos, que é uma coisa importante. Eu não sei vocês, mas eu vivo esquecendo coisas durante os atendimentos. Então, sobreluva é uma realidade que a gente vai ter que começar a usar constantemente no consultório, se você tem uma auxiliar trabalhando dentro com você dentro da sala. Tá? As resinas, por exemplo. Carla, deixa eu só ver aqui. O Luca, eu acho que você está com o microfone ligado aí, Luca. Luca, me ouvindo? Valeu. Melhorou. Os materiais, por exemplo, sua gama de cores de resina, não podem ficar todos expostos mais, né? Então tem que cada um arrumar uma maneira de trabalhar com uma biossegurança mais elevada agora. Então você tem que ter uma inteligência de programação do seu atendimento, tá? Vai ficar bem mais complicado agora. E o que você pode ter também é em cima da bancada um Tupperware, onde você coloca as coisas que você vai usar e você abre e fecha aquilo à medida que você tiver necessidade, para não deixar as coisas expostas, né? Mais um cuidado que a gente pode colocar aí, ok? E como o Breno estava falando, o que ele faz é exatamente o que é o preconizado, é o mínimo preconizado. A gente já sabe que o tempo do aerossol no ar é de no mínimo 3 horas. É impossível a gente fazer atendimentos com intervalo de 3 horas entre os pacientes, para poder ter um assentamento disso, tá? E a Luziane chegou a falar sobre um artigo que tinha acabado de sair do forno, mostrando que a gente tinha 16 horas de aerossol no ar. Então, ninguém sabe exatamente como que funciona essa história de aerossol. A gente vai trabalhar com um mínimo razoável, que a gente não sabe se é razoável, tá? É um intervalo de 30 a 40 minutos entre os pacientes. E você tem que abrir a janela do seu consultório no final do atendimento. Sai da sala, abre a janela, fecha a sua porta e você não faz limpeza nenhuma do seu consultório antes de 30 minutos. Você só entra na sua sala de novo para fazer limpeza ou a sua secretária 30 minutos após, tá? Se não tiver janela na sala, tira uma grana aí, dá um jeito, coloca um exaustor na sua sala. Não sei como é que vai ser isso, não sei como é que são os exaustores. Eu tinha até aqui umas imagens
né, que ela mostrou que esses exaustores, eles têm uma gama de filtrações que te devolvem o ar limpo, um ar mais limpo, né? Um ar respirável, mais livre de vírus, na teoria. Então, ele fica meio que na cara do paciente, né? Parece aquelas coisas de cabeleireiro antigo que a mulher ficava em cima da cabeça, assim, durante um tempo. Não sei nem para que servia aquilo, mas parece isso, ok? Não sei detalhes sobre isso, já vi que tem gente no grupo que tem mais detalhes do que eu e que depois pode falar sobre isso pra gente, tá? Carla. Oi. Esse daí que você está mostrando, eu vi, né, de alguns produtos, aquela empresa que a gente estava falando lá de Courtois Actos também está comercializando esse daí. Né? Já começaram? Não, só que lá em Portugal. Eles, tá. na propaganda deles, fala disso. Então, aqui no Brasil, não sei como é que vai ser. Mas outra coisa que está na moda grande agora, gente, que está todo mundo falando, são as esterilizações por ultravioleta, que até onde eu sabia isso tinha meio que morrido, e agora está todo mundo falando disso de novo, né? Botar dentro do consultório, ligar, e para reduzir o tempo entre uma consulta e outra, essas coisas assim. O que você sabe disso? Porque eu achei meio estranho isso voltar à tona depois de ter sido detonado, assim. Então, mas não tem respaldo, tá? Isso não é uma coisa que você pode lançar a mão achando que você está resolvendo a sua vida. Não tem, infelizmente. Então, caiu o desuso e começou a crescer agora. Eu acredito que tem um viés comercial aí muito grande em cima do desespero das pessoas que estão usando de tudo que se fala para tentar se proteger, entendeu? Então, o que ela passou é que não tem respaldo para isso, não adianta. E você tem que fazer isso de uma maneira pensada, dentro de um tamanho de ambiente, quantidade de luz, isso é uma coisa que tem que ser planejada e, enfim, eu acho que não é uma realidade comprar um negócio e botar dentro do seu consultório e ajudar. O exaustor, eu acho que tem muito mais efetividade do que essa luz ultravioleta, mas isso é um achismo meu, tá? A gente pode caçar essas informações. Vou dar um relato aqui, porque eu andei conversando com um colega que ele trabalha muito com a parte de biossegurança, e ele me deu como se fosse não é bem a consultoria, né? Mas como um papo informal. E ele defendeu muito a luz UVC, pelo comprimento de onda dela, e a instalação dela no consultório se daria por 2 watts por metro quadrado. Uhum. Você teria que medir o tamanho do seu consultório e botar uma potência da luz em torno de 2 watts por metro quadrado, que ela teria esse poder, e realmente aí o tempo seria em torno de 30 minutos. Você sai da sala, você faz... não tira nenhuma... Então, mas Pode falar, Diego. Não, só que eu acho isso um pouco questionável. Isso é uma parada que, de repente, era até legal a gente, como um grupo, dar uma pesquisada, porque eu lembro quando tipo, isso foi detonado, né, sobre o ultravioleta, que ele só pega uma superfície tipo, muito próxima, que não consegue matar tudo. Eu lembro desses questionamentos, sabe? E aí agora tem um robô que vai pelo seu consultório, que é tipo aquele robô de respirar a sala, que ele faz o reconhecimento do ambiente, vai andando. E agora estão vendendo esse com a luz ultravioleta e tudo mais. Só que o que eu acho que valeria a pena a gente ter dar uma procurada, porque eu acredito que isso não funcione. Valeria a pena dar uma conferida, porque a distância que essa luz vai estar, o que consegue esterilizar ou não. Porque o problema é também ir na moda de aparato sem ter comprovação, entendeu? É verdade. Deixa eu seguir. Aí, pelo que eu fui ver, 2 watts por metro quadrado, e esse comportamento desse vírus, como ele se deposita em superfícies que a gente chama de superfícies duras, essa luz teria uma função legal. Ela não tem, por exemplo, em pano, porque você tem as fibras do pano e o vírus pode se a luz não tiver contato direto com o vírus, se ela tiver uma barreira como a fibra do pano, aí você não conseguiria todo esse poder de eliminação do vírus.
Mas em superfícies duras, como a cadeira odontológica ou bancada de consultório, né, de apoio e tudo mais, você conseguiria um bom controle, sim. Eu acredito, cara, que... Assim, eu fui pesquisar, eu vi alguns professores da USP defendendo, eu posso depois até compartilhar com vocês, entrevista também, porque depois que eu tive essa conversa com ele, eu comecei a pesquisar, assim, para colocar lá no consultório. Assim como eu fiz lá na clínica também, não sei se a Carla vai falar alguma coisa, de sanitização, né, com amônia quaternária de quinta geração. Então, assim, acho que o Dr. Carlos talvez até cite um pouco mais isso. Então, são coisas que estão surgindo, eu estou correndo atrás, estou vendo, pesquisando, e em relação a esse UVC, parece que tem, pelo que eu estou lendo, parece que tem um resultado legal, mas mais uma vez é aquilo, a gente ainda está trabalhando no escuro, e acho que é um conjunto de medidas, né, que vão levar a gente a um sucesso ou um controle, né, não tem como ter certeza, é um vilão invisível, né. Exato. Então, vamos lá, vou voltar. Essa sequência, esse é mais um lembrete em relação a toda a parte de esterilização do consultório, que eu acho que, já que a gente agora está implementando novos protocolos de biossegurança, que a gente revise o nosso consultório como um todo, porque quem nunca pulou etapas aqui, né? Quem nunca ignorou determinadas coisas de biossegurança no consultório, ok? Então, a ordem de higienização, só voltando à parte da limpeza, ela é sempre da área menos contaminada para mais contaminada, tá? Isso aqui vai para vocês depois, para vocês terem É bom protocolo para tudo. Quando a gente estabelece protocolos, a gente segue essa rotina de protocolos, a gente grava tudo com mais facilidade. Então, depois de gravado, vira uma realidade de fácil utilização. Então, usem protocolos, façam placas nas suas clínicas, façam colas, voltem a ser estudantes, porque é importante, tá? Como a gente estava falando sobre artigos para limpeza e desinfecção do consultório, todo mundo falou muito da água sanitária. A água sanitária funciona, sim. O álcool 70, ele também funciona. Só que o ácido paracético, ele é melhor. E para a gente, que também, além da desinfecção, a gente precisa que realize também a limpeza, a gente não vai passar esponja com sabão líquido nas coisas para depois passar o álcool 70 e ficar esfregando. Você vai gastar meia hora limpando seu consultório. Então, se você puder lançar a mão do ácido paracético, faz uma diferença, tá? Eu não vou falar nada sobre o quaternário de amônio, não sei nada sobre isso, eu vou deixar depois para ser falado pelo... Eu esqueci o nome, desculpa. E o ácido paracético, então, ele queima essa etapa de limpeza, tá? É comprovado. Ele é utilizado... Carlos, desculpa, Carlos, meu xará, eu esqueci. O ácido paracético, ele é inclusive usado como para esterilizar. Em alguns hospitais, eles têm maquinários caríssimos que usam ácido paracético para esterilização do que não pode entrar no autoclave. Então, ele é de altíssimo nível de desinfecção. A gente não consegue esterilização no consultório porque tira do ácido paracético embalado de maneira que não entre em contato com ar. Então, a gente desinfeta com ácido paracético, ok? E a gente pode usar uma diluição de 5 gramas, o Breno falou uma diluição diferente, de 5 ml, quando se usa o líquido. Eu coloquei aqui da diluição do pó. Para pisos e superfícies, todo piso e superfícies do seu consultório podem ser usados o ácido paracético, tá? E 20 gramas para 1 litro, a gente vai usar para imersão de coisas que a gente não pode esterilizar. Por exemplo, eu não sei se aquele negócio que está sendo fabricado com resina para colocar no spandex pode entrar nesse produto, mas eu acho que vale a pena fazer um teste, tá? Talvez não, ele altera a resina. Altera a resina? Altera. Bom, então a gente vai ter que lançar a mão do álcool mesmo, não tem jeito, mas vai ser uma coisa bem contaminada. Não, Carlinha, dá para fazer no material esterilizável, porque não estão fazendo. Tá. Aquilo que eu falei é porque... Ninguém está fazendo esse material esterilizável.
Não, então, tem uma galera, os grupos que eu participo, tem a galera fazendo com material esterilizado. Agora, popularmente de Instagram, a gente está vendo o pessoal fazer com resina comum. Tá, então depois você passa isso pra gente. Então, esses materiais que não podem ser esterilizados, a gente tem alguns no consultório, tem que ser imersão no ácido paracético, tá? Deixa lá 30 minutos. E ele tem um cheiro forte, tá, gente? Só que a diferença do que você usa para ser diluído para o que já vem diluído em galão de 5 litros é significativa. Ele tem um cheiro forte de qualquer jeito, mas o que já vem diluído ele é mais ácido do que esse que a gente dilui. Então, para as superfícies metálicas, por exemplo, é mais interessante esse que a gente dilui, ok? Para você poupar mais as superfícies que tenha metal do seu equipamento, que seja esse que dilui, tá? A gente vai fazer limpeza do consultório e limpeza de instrumental. Tem realidade de vários dentistas aí que estão trabalhando sem auxiliares, sem secretárias. A minha secretária é grupo de risco. Todas as vezes que eu fui atender, eu tive que fazer tudo, da entrada à saída do consultório. Então, a gente tem que saber fazer tudo, porque a gente pode, sim, atender sem secretária. Então, a gente tem que ter aquela luva de lavar louça grossa para fazer a limpeza do nosso consultório e para fazer a limpeza do instrumental. Essa luva, ela vai ficar contaminada. E você vai deixar ela imersa também. Pega um pote daqueles de sorvete, faz a diluição e coloca ou a diluição de água sanitária ou do ácido paracético e deixa a sua luva imersa lá. A sua luva, a escovinha de limpeza do instrumental, tá? E a sobreluva de plástico, ela é muito importante também para quem vai fazer a higiene do consultório, porque da mesma maneira que a gente lava as nossas mãos na hora que você está desparamentando, tocando superfície contaminada, não adianta nada você com uma única luva contaminar sua luva tirando todas as barreiras contaminadas e depois com essa mesma luva sair colocando barreiras novas. Então, tem uma maneira de fazer isso sem que você tenha que ficar limpando a sua luva o tempo todo, que é usando sobreluvas. Você vai com a sua luva de limpeza, bota uma sobreluva de plástico em cima dela e você tira todas as barreiras. Joga essa sobreluva de plástico fora, higieniza tudo, bota uma nova, higieniza tudo, joga essa sobreluva de plástico fora de novo e depois você coloca uma nova sobreluva para botar as barreiras de proteção limpas. Tá? Isso demora um pouco. Então, isso tudo tem que estar calculado dentro do intervalo entre os pacientes, ok? Então, 30 a 40 minutos é o mínimo, mas aí, se você começa a atrasar na sua consulta, que é muito comum dentro do nosso consultório, a gente prevê uma coisa e, no final das contas, precisar fazer outra e gastar mais tempo, pensem nisso. A nossa capacidade de atendimento do consultório, para você ter um mínimo de cuidado, caiu pela metade. Você só vai conseguir atender metade do que você atendia no seu dia. Então, isso é uma realidade que vai impactar financeiramente para a gente. Então, é bom que a gente comece a aceitar essa ideia desde agora, tá? Porque a gente não vai conseguir voltar a todo vapor. É impossível. Quem estiver fazendo isso está quebrando tudo isso que a gente está falando aqui, ok? Então, o que mudou nessa etapa de limpeza e esterilização do instrumental? Foi uma única coisa. A gente continua com a sequência igual, só que agora você não pode pegar o seu material e colocar debaixo da água corrente, porque você vai gerar partículas de água que batem com o instrumental contaminado e contaminam o seu ambiente ao redor e vão para a sua roupa. Você agora não está paramentado da maneira do atendimento, você está totalmente paramentado, mas não igual ao seu atendimento. Então, não pode mais colocar o material debaixo da água, esfregar ele debaixo de qualquer jeito. Tudo é submerso. Então, todo instrumental e material que foi usado no seu atendimento, ele vai para uma cuba, para um Tupperware, o que você quiser. Eu tenho esse negócio aqui da Cristófoli, que tem uma cestinha e você bota o líquido e depois você tira o material dali de dentro e ele escorre, que eu acho interessante, não é que tenha que ter, mas facilita, porque você vai botar o material que você terminou de atender, se você vai demorar até 1 hora para limpar esse instrumental, você pode botar ele só na água.
Se você não vai limpar aquele instrumental naquele momento e vai demorar mais de 1 hora, o ideal é que você coloque uma solução umectante para deixar esse material, ok? Não deixa seco. A partir do momento que você contamina com matéria orgânica e você deixa seco, você está deixando a proliferação de biofilme acontecer. Em 1 hora, a gente tem uma quantidade absurda de biofilme. E se você não remove direito isso, você não esteriliza o seu material. Então, a gente leva o material contaminado para a boca do paciente, ok? O material, depois que você coloca na água ou no umectante, você dá só uma sacudidinha e deixa ele ali. Depois, você tira esse material, escorre ele da água, você vai colocar dentro de uma outra imersão, que é com o detergente enzimático, tá? Na diluição certa lá do fabricante. Se você tem cubo ultrassônica, maravilha. Deixa 5 minutos o detergente enzimático e coloca para funcionar. Tá? Você vai esfregar o material. Para vocês entenderem, você pega a escovinha e o material está lá submerso na água e você vai esfregar ali dentro, para não levantar aerossol. Nesse momento eu fiquei, gente, isso é um excesso, né? Mas que seja excesso, faz desse jeito, ok? Aceita e faz desse jeito. E depois que você tira da cuba ultrassônica, você passa de novo na água, dessa imersão, passa de novo outra vez na água, sem botar debaixo da torneira, e aí você seca o seu material e tal. A sequência não muda, tá? É a mesma. É importante que a secagem seja imediata para a gente não ter oxidação do material manchado, material oxidado, essas regiões não esterilizam. As nossas tesouras, porta-agulha, fórceps, tudo isso tem que estar aberto, não pode ser colocado fechado, que nem essa tesourinha que está aqui embaixo. Isso está errado, tá? Então, tem muita coisa que a gente deixa passar no consultório do nosso dia a dia e que talvez agora seja um momento da gente repensar se a gente não coloca um protocolo todo de biossegurança melhor, tá? Que a gente vai atender com muito mais segurança para a gente e para o nosso paciente. Ok? Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa. E último slide. Indicadores de esterilização. Importante, tá, gente? É só um lembrete. A gente tem que usar o químico e o biológico. E o químico tem que ter um da autoclave dentro de cada ciclo. E o biológico feito semanalmente. Ok? Eu aposto que tem gente que não faz isso. E só para terminar, protocolo restrito, ele é restrito, tanto para nossa proteção quanto para a proteção do paciente. E não cabe exceção, não cabe exceção. A gente tem que ter isso em mente. A coisa mais... a minha felicidade de estar aqui hoje é para tentar exatamente trabalhar com o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com a conscientização das pessoas. Eu faço isso no consultório, eu sou periodontista, eu gasto uma lábia absurda todos os dias e eu sei o efeito que isso dá positivo. Eu não poupo saliva por causa disso. Então, eu estou batendo nessa mesma tecla com vocês da conscientização. Não tem outra maneira da gente mudar atitudes, tá? Da gente sair do que a gente sempre fez. Todo mundo aqui tem muito tempo de profissão e a gente tem vários vícios errados. Esse é um momento, essa é uma oportunidade de mudança. Eu sei que é uma oportunidade que a gente pode enxergar de um lado negativo ou positivo, que vocês enxerguem do lado positivo também. E é isso, gente. Eu acho que eu passei tudo que eu tinha para passar. Se eu esquecer de alguma coisa, eu passo para vocês, junto com o material todo, que eu vou passar essa apresentação toda para vocês, tá? Num PDF. E se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, podem fazer. Mas eu estou dando como encerrado. Gente, como acabou agora a apresentação da doutora Carla, as perguntas podem ser feitas por áudio, tá? Você não vai mais interrompê-la. Então, quem quiser abrir o áudio aí e fazer a pergunta, a gente vai dar aí um tempinho para vocês poderem se manifestar. Primeiro, eu queria agradecer, Carla, ainda mais num momento como esse, você passando por isso, de ter se dedicado por preparar o material, mandar para a gente, por ter feito a apresentação. Muito obrigado, Carlinhos. De nada. Foi um prazer.
Sempre confiei. Lozada, Deixa eu só fazer uma pergunta para todo mundo, cara. Eu acabei comprando esse Face Shield aí da Dental Cremer, cara. Tem dois problemas. Um que eu uso aquele LED no óculos, então ele não me deixa usar o LED. E o outro é que ele não é transparente, então ele altera muito a cor do campo que a gente está trabalhando. Eu queria saber de quem já está usando e se adaptou, se podia dar um nome da marca, porque para ficar nessa tentativa de comprar um e acertar, eu acredito que eu devo comprar uns 5 até achar um. É por aí, eu acho. Você tem que testar várias marcas. Ô, Breno, eu comprei um, depois eu posso até botar lá no grupo. E eu vou botar no consultório quarta-feira. Eu tenho a lupa junto com o fotóforo. E eu trabalho, vou te falar que eu fiquei impressionado. Eu achei que fosse alterar alguma coisa, mas não alterou a luz, não alterou a imagem. É ruim, porque você fica mais abafado, né? Fica quente, mas eu achei bem legal. Eu vou postar lá no grupo e depois eu posto foto dele também. Deu usando ele, tá? Sobre o material, galera, tentem procurar que seja de PETG e não de PET. Que não seja PET, que seja PETG. Porque o de PET, conforme você vai higienizando, ele vai embaçando. A Juliana falou sobre os descartáveis, só que o problema dos descartáveis é muito realmente a qualidade deles amassarem, deles mancharem e tudo mais. Então, a minha sugestão seria os de PETG. Ô, Carla, só para avisar também ao pessoal, o Dr. Carlos, ele teve que ir para o hospital, então ele não vai poder comparecer. A gente tinha marcado com ele de ele poder participar às 11h30, porém ele teve que ir para uma emergência, né? Que ele tem uma empresa de remoção de ambulâncias, e aí infelizmente então ele não pôde. A gente vai ver depois com ele com calma, com o Felipe Lousada, que é o que trouxe essa pessoa para poder conversar com a gente, de alguma forma ele poder contribuir, não sei, semana que vem talvez, ou então na outra, alguma coisa que ele possa realmente falar um pouco da experiência que ele está tendo hoje em dia em hospitais, né? Que ele está dentro do hospital hoje em dia. Felipe, quer falar alguma coisa aí sobre ele? Em relação à pergunta do Breno, a minha experiência é a mesma que a sua. Eu consigo usar o fotógrafo tranquilamente, eu também fiquei surpreso, achei que eu não conseguia. Iluminação boa, condição de trabalho, é lógico que você se sente sufocado, mas eu acho que é uma questão de adaptação também. É muita paramentação. Essa barbinha aí, cara, tá muito bonito, a gente vai ter que tirar. Eu vou deixar só o cavanhaque. Eu vou tirar todos e deixar só o cavanhaque ficar dentro da mão. Vai ficar com cara de capajeste, mais ainda. Mais ainda. Ô, Carla, essa barba aqui eu posso manter ou eu tenho que tirar toda ela? Tá baixinha, máquina 1, assim. Tem que tirar a máquina. Cara, ela é dentista. Ela é Marcelo, dentista. Ela não vai... Minha esposa falou que tem que tirar tudo. Tudo. Barba por 2 dias fazer. Já tirou também? Peraí que eu passar algodão na barba e não ficar nem um fio. Aí é militar. A Bianca falou que tem que tirar a barba por completo, que o protocolo do pessoal do Covid lá é 0 barba. 0 barba. Mas se ela ficar dentro da máscara, não tem problema. Tipo um cavanhazinho. Tem problema sim, Luzada. Vai atrapalhar o vedamento. Tu vai ficar dentro do seu consultório com o aerossol caindo na tua barba e depois você cafungando nele? Mesmo que não seja na sua sala de atendimento, pensa nisso. É que eles investiram muito tempo e dinheiro nessas barbas, então eles estão... eu vou parar de atender enquanto não puder estar com barba. Eles querem esconder a cara feia com a barba. Eu fico na moda, mas não... Né? Eu deixo de atender, mas não saio, não perco a elegância, não deixo do salto. Imagina, carinha de bebê que eu vou ficar. Meu Deus. Vou ter que tirar. Vou tirar e vou mandar foto lá no grupo pra vocês. Mas, gente, agora, cara, tá na falar guerra, só que uma coisa também. Oi? Gastando dinheiro no minoxidil. Podia pegar a moda e também ter que raspar o aqui. cabelo todo mundo. Pra acabar esse negócio de ter problema de ser careca.
Só para falar que a Carla ela vai mandar lá no grupo de formato PDF, tá? Para todo mundo poder depois, com calma, quem quiser dar uma lida novamente. Depois eu acredito que a gente possa até formar uma comissão dentro do próprio colégio para poder fazer um protocolo. Não sei o que é que vocês acham dessa minha sugestão. Fazer um protocolo de higienização do consultório, do material. E agradecer a Carla aí, novamente. Ela me mandou a aula às 2h30 da manhã. Ela trabalhou arduamente aí para poder fazer esse material. Ela me mandou mensagem na segunda-feira dizendo que realmente já estava melhor, que ela estava sentindo que as pessoas estavam indo para o consultório sem realmente muita noção do que está realmente acontecendo dentro do consultório. Eu mesmo fui atender um paciente de emergência agora quarta-feira. Eu fiz uma pergunta boba, mas assim, eu falei, Carla, paciente primeira vez, eu não vou nem dar a ficha de anamnese para ele escrever, né? Porque, pô, ele vai querer pegar na prancheta, na folha, na caneta. Aí eu falei, eu vou mandar virtual. Mandei para ele depois da consulta, porque já estava perto da consulta já. Então, são umas dúvidas realmente que a gente vai tendo no dia a dia, que a gente vai começando a pensar em outras coisas, né? Em outras barreiras que a gente vai pensar. Então, eu mandei para ele a ficha virtual no Word, preencher e me enviar depois. Você me fez lembrar de uma coisa importante, um detalhe que eu não falei, que parece óbvio, mas vocês não podem ter mais nada exposto no consultório, nada em nenhuma bancada, em lugar nenhum, nenhuma caneta, gente. Não pode ter mais nada exposto no consultório. Até nem nada na sala. A gente tira no banheiro, tem que tirar. Tem que tirar computador, tudo. esquece, né? Nunca mais. O computador tem como ter. Você tem que ter proteção. Você tem que deixar ele todo protegido de maneira que você possa fazer a higiene daquela proteção. Então, vestir... Aquela foto do Pausada pior. Bota a Rolopac nele todo, né? Exatamente. Tem protetores para o computador, tá? Porque tem gente também que trabalha completamente digital. Sim. E você também tem um problema com as fichas, né? Assim, você não pode ter a ficha do paciente mais na sua bancada. Você tem que ler a sua ficha antes de entrar na sala e depois você, fora da sala, resolve ela. Mas ficou um pouquinho mais complicado. Então, assim, não dá pra gente eliminar tudo, mas a gente tem que eliminar os problemas. Então, não pode ter... Eu quero só falar um negócio aqui para encerrar. Todo mundo me ouvindo? Sim. Então, só para avisar que eu estou começando a vender brownie. Sabia que vinha então uma. Vou ter que concorrer com você. Vou concorrer com você. Se você quiser aí, me procura, porque eu vou estar tirando. Eu tô vendendo sanduíche na praia, Lousada. Isso aqui era a proposta Rio Não tem ninguém na praia. Porra, essa experiência eu já tive, hein? Metade do estoque, porra. Aqui em casa, eu tô brincando e falando sério ao mesmo tempo, que a gente não compra nada a não ser matéria-prima. Então, a gente já está fazendo o levain para poder fabricar o pão, a gente está fabricando as coisas, porque acredito que aí o dinheiro também não esteja entrando, e aqui somos 2 liberais, então aqui só entra matéria-prima. Já está em outro patamar já. Vou vender pão. Galera, vou ter que sair aqui. Eu queria agradecer a Carlinha e bom estar junto com vocês todos. Bom feriado e vamos dar muita energia positiva para que isso daí resolva o quanto antes. Exato. Beleza. Beijos em todos. Beleza. Beijos em todos. Valeu, Carlinhos. Valeu. Mais uma vez, agradecer a Carla aí pelo esforço. Melhoras, saúde. Espero que Melhorando já. 100% rapidamente. E dizer que foi um dia muito, muito proveitoso para todos. Tenho certeza que vai amanhã do nosso feriado aí. Muito obrigado. Que bom, gente. Fico feliz, de verdade. Tava doida para fazer isso e me senti tranquila. Pelo menos de alguma maneira eu posso contribuir para alguma coisa nessa maluquice toda.
E que vocês façam mesmo, podem usar essas informações se tiverem outros grupos, pode pegar esse PowerPoint, não botei nem meu nome, se quiser que eu mande por PowerPoint eu mando também, o importante é a gente conseguir replicar ao máximo esse nível de informações para a gente poder se ajudar, porque não tem outro jeito, na minha opinião, para a gente lidar com pandemia é pensando no outro, então a gente precisa amplificar isso aí, tá?